Mores, começamos mais um Influências para vocês e hoje nós temos Johnny Frank. Johnny Frank vem nos contar um pouquinho sobre cada profissão que ele atuou e atua hoje na parte de home care. Essa palavrinha que não é muito conhecida por muita gente, né, Johnny? É verdade, tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Johnny, prazer em recebê-lo. Obrigado. É pouco conhecida porque é um termo que não é usual, né? O público de casa pode entender como atendimento domiciliar, né? O antigo cuidador, hoje não se fala mais, mas é uma atividade de atendimento em saúde com todas as especialidades em casa. Aí depois a gente pode falar ao longo do tempo. Mais sobre isso. Mas o Johnny é consultor, empresário, professor, contador e mestre em administração pela URGS, Johnny. O que mais falta tu ser? Tem bastante coisa ainda para fazer. Bom, Jéssica, assim, começando pela minha trajetória profissional, né, e é curioso, porque eu comecei como empacotador de supermercado, só para gente ter uma ideia, minha primeira profissão. Quando não tinha sacola, era pacote de supermercado e as pessoas levavam no colo. Eu vou te dizer que eu me lembro disso, porque eu era pequena e a minha mãe, juro pra ti, vinha para casa com as compras num pacote. E tu vê que dentro dessa trajetória profissional, hoje eu dou aula para donos do supermercado, supermercadista. Eu sou professor da AGAS, Associação Gaúcha do Supermercado, e eu dou aula lá há 7 anos. Mas assim, dentro da trajetória profissional, a gente teve muita experiência. São 45 anos aí já de experiência na área administrativa, financeira. Passei por diversas empresas, entre elas Sebrae, grandes empresas como o Grupo Saint-Gobain, multinacional, né? E uma experiência que eu acho interessante contar, né, principalmente no Sebrae, eu fui executivo da área administrativa e depois da área de crédito. Trabalhei com micro e pequena empresa muito tempo, né, principalmente concedendo crédito para micro e pequena empresa. E nessa experiência eu fui para a Itália, né, na região de Veneza, para desenvolver um projeto em Caxias do Sul, ali na Serra, sobre garantias de crédito para micro e pequena empresa, que aqui no Brasil não tinha. E esse foi um projeto pioneiro bastante interessante. E uma das coisas que eu fiz, assim, que eu me orgulho bastante, né, é que eu fui o sócio fundador do Sicredi. Nossa! A primeira cooperativa de crédito do Brasil, de micro e pequena empresa, né? Então a minha conta, inclusive, era a número 1, né? Sócio número 1. A gente angariou Fiergs, Fecomércio, Federação, várias entidades para montar a cooperativa e a gente conseguiu atuar começando com R$24 mil e fomos a R$11 milhões. Hoje é uma cooperativa enorme aí que está no... Acho que não tem uma pessoa que não conheça o Sicredi. O Sicredi, né? Claro. E então são experiências interessantes que a gente teve, né? Assim como uma experiência, por exemplo, no Sebrae também, com microcrédito. Eu trabalhei com microcrédito, fiz um grande projeto para apoiar o acesso a crédito para micro e pequenas empresas, e isso me tarimbou para ser contratado também para o Ministério do Trabalho para fazer um projeto a nível nacional que era desenvolver o plano de conta. Como eu te disse, você lê um pouco aí da minha trajetória, eu sou contador, mestre em administração, professor, e a contabilidade requer um plano de contas. Então a gente desenvolveu o plano de contas, né? E dentro desse plano de contas era para padronizar a contabilidade de todo o Brasil de empresas de microcrédito. Então foi bem interessante, foi um trabalho fabuloso que eu tive. Na verdade é um nicho bem mais complexo, né, Frank? Porque na verdade tu não... acabou ficando só na parte do contador para pessoa física, né? Sim, tu ampliou muito, então com certeza é uma área muito mais complexa, né, de atuar. Eu como professor, eu digo assim para mim até, às vezes de estimulo, eu fui professor da URGS, da FADERGS, a FADERGS foi 10 anos, eu estimulo assim os alunos, olha, faça contabilidade, porque toda empresa e toda pessoa física precisa de um contador. E muitas vezes o economista, né, que fazia contabilidade, o administrador até ia por minha causa para a contabilidade, porque a contabilidade ela é bem ampla, né? E como eu estava te contando, essa experiência de microcrédito que fez eu trabalhar para o Ministério do Trabalho me tarimbou para ser contratado por uma empresa francesa e eu fui dar um curso de contabilidade em Cabo Verde. Tá? E também foi uma experiência muito interessante, fiquei uma semana lá dando aula para
para as micro e pequenas empresas de Cabo Verde. Então, nossa, é uma experiência bem interessante que eu tive também. Significa que a contabilidade te levou para um universo muito além do que tu imaginava, né? Com certeza. E eu tive escritório de contabilidade já, né? Já trabalhei diretamente com pequenas empresas também. Mas aí a parte administrativa ela foi mais sedutora, me deu oportunidades, não só no Sebrae, no Grupo Saint-Gobain, a crescer na carreira de gestão. Por isso que eu fiz mestrado em administração na URGS, justamente para me desenvolver. E eu acho que eu incentivo a todos, né? Porque assim, carreira, formação profissional é importantíssimo. Você está sempre crescendo, sempre se atualizando, sempre fazendo treinamento, curso. Eu até hoje ainda continuo fazendo isso, porque a gente nunca está pronto, né? A gente está sempre aprendendo. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Isso que eu gosto muito de salientar, né? Porque indiferente da idade ou da profissão que a pessoa atua, a gente sempre aprende, né? Com certeza. O tempo inteiro. E, Johnny, como é que tu te sente, assim, ter dado aula para mais de 5 mil alunos já? Mais de 5 mil alunos. É uma experiência interessante. Eu fui professor do Senac, da La Salle, da FADERGS, da URGS, por último, agora na área de economia. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, a gente também aprende com os alunos, né, pelas diferentes experiências, mas assim, passar um pouco da minha experiência, né, eu acho que é uma coisa importante. Eu nunca fui professor exclusivamente acadêmico, ou seja, fui um executivo que deu aula. E isso é importante, trazer a experiência do dia a dia, da prática, e muitos professores às vezes só têm experiência acadêmica, acabam ensinando o que está nos livros só. Né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho importante. Eu até hoje sinto falta das aulas, né, de estar em sala de aula, discutir. E eu sempre tive também a experiência de dar não aula só na questão reativa, ou seja, lá está na frente, sempre fazendo dinâmicas de grupo, fazendo experiências. Teve experiência que a gente fez até ao ar livre com alunos, né? Uma vez eu fiz uma experiência interessante, que era os alunos saíam em grupo e tinham que sair atrás de empreendedores para contar a história dele em sala de aula. Foi uma aula riquíssima, porque cada um trouxe, né, um empresário tinha que achar às 7 horas da noite. Um empresário, imagina, na hora do rush, na hora onde o pessoal está ocupado, trazer para ele falar da experiência dele, falar principalmente da questão contábil. Como é que está a tua contabilidade? Como é que se está em dia, não está em dia? Então, isso foi muito rico para os alunos. Até hoje eu encontro alunos na rua aí, mais de 5 mil, né, que nem lembro o nome. Imagina. E que me perguntam, pô, professor, mas que aula interessante, que saudade que eu tenho daquela tua aula, né? Coisa boa ser lembrado assim, né? Isso é muito legal. E, Johnny, eu queria te perguntar se alguém da tua família acaba se aproveitando, né, dessa parte do contábil da família. Nem me fala. A mesma irmã toda hora, me faz meu imposto de renda, faz aqui, pelo me faz a declaração que eu preciso de um financiamento bancário aqui. Barbaridade. E tal, né? Todo momento, mas faz parte, né? Sim, faz parte. Mas, Johnny, vamos falar a verdade aqui. Tu não deixa para declarar teu imposto de renda no último dia, né? Não, eu sou um dos primeiros. Não é Casa de Ferreira Espeto de Pau. Não, sou um dos primeiros. Eu sei como é que é. Até porque também faço imposto de renda nessa época que o pessoal me procura, né? Eu tenho alguns clientes ainda que eu mantenho de vez em quando, mais assim, amigos e tal. Então, em abril fica complicado. Então, sempre faço o meu primeiro. E os trabalhos como nos trazem relacionamentos, né? Maravilhosos. E duradouros. Muito. A rede de contatos é uma coisa importantíssima. Não é só se qualificar também, você tem que ter uma rede de contatos interessante, porque sempre surgem oportunidades, né, a todo momento. Então, essa rede de contatos, né, em diferentes áreas. Em diferentes áreas é super importante, com certeza. Mores, eu preciso chamar então o nosso comercial, mas a gente já volta. Voltamos, meus amores. Viram como é rápido e não precisam sentir saudades? Bom, Johnny estava aqui me falando nos bastidores que viajou, né, Johnny? São as oportunidades que a contabilidade te trouxe. Para quais lugares, então, tu viajou? Eu acho que o que eu destaco como importante, em 89, na época que estava a eleição do governo Collor, para o governo Lula, e o Collor assumiu, estava aquela ideia de, eu vou sair do país, né, para trabalhar, porque se o Collor assumir e tal, né, porque na época não era legal
as pessoas não queriam o Collor, né? E aí tinha aquela vontade de fazer. Aí um dia, foi interessante que eu fui ver o Ayrton Senna correr em Jacarepaguá, né? E acabei, a gente ia para o autódromo lá de manhã, para a corrida meio-dia, então a gente ficava a manhã toda e acabei conhecendo um casal de portugueses, né? E aí a gente falando o que fazia, tá? Eu trabalhava na contabilidade e tal, e eu disse, você não quer vir trabalhar conosco? Eu disse, como assim? Do nada. Foi Portugal, ver Lisboa. Uma mísera corrida de né? carro e já sai com uma proposta. Estava naquele clima político ali, o pessoal querendo ir, eu disse, eu topo. Disse na hora, assim, eu topo. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, eu pedi demissão do emprego que eu estava. Eu disse, como assim? Pedi Johnny, demissão? tu foi muito corajoso, porque tu nunca nem tinha visto, nem viu. Não. Aí aparece 2 portugueses ali, do nada, te convida pra ir pra fora e tu simplesmente pede demissão. Topei na hora. Esse homem, além de tudo que ele já faz, ele é muito corajoso. E aí na terça-feira pedi demissão, cumpri 30 dias, arrumei minhas coisas, eu tinha uma moto, vendia moto, eu estava no meio da faculdade. Bem louco, bem tudo, vendendo tudo. Tranquei a faculdade, né? E eu disse, não, eu quero ir para fora, eu quero ter uma experiência no exterior. E fui para lá, comecei a trabalhar no escritório, né? E comecei, eu jovem, 20 e poucos anos de idade e tal, né? Não tinha nada a perder, né? Não era casado, não tinha filho, então por que eu vou perder? E fui para lá. E eu comecei a trabalhar no escritório, à noite eu trabalhava num pub, né, servindo copos, e de manhã eu entregava em Sintra, na cidade de Sintra, jornal, que nem o jornal hoje que se entrega Sim, gratuito, o metro, né? Eu entregava jornal na sinaleira. E em Sintra, na cidade aquela que foi feita ali da Casa das Sete Mulheres, lembra? Sim. Que foi feita aqui na Serra Gaúcha e depois lá em Sintra. E conheci Portugal, assim, maravilhoso, castelos e tal. Eu morava ao pé do Castelo de São Jorge, inclusive. E com a entrega do jornal na sinaleira, só para te ter uma ideia, eu pagava o meu aluguel, né? Pagava a minha comida e o resto sobrava dinheiro. Ou seja, eu comprei um carro, comprei uma Brasília importada do Brasil na época. Uma Brasília branca. A Brasília branca. Fui para Porto, fui para Portugal, o Algarve, conheci lugares, fui para Ceuta, fui para Madrid, então eu conheci, né, aquela questão de deslumbre com 20 e poucos anos de idade, foi uma experiência muito, muito bacana, né? E aprendi contabilidade da Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia. Sim, isso é super interessante, ainda mais para o teu portfólio, né? Justamente, e tu vê que uma coisa está encadeada na outra, né? E por eu ter trabalhado na Europa esse ano, né, e conhecia um pouco a contabilidade da Europa, eu fui contratado por uma empresa francesa que é o Grupo Saint-Gobain, né? Que é a Santa Marina e Cisper, né? Era uma joint venture, e eu fui contratado justamente por ter essa experiência. Então, como eu te disse, as oportunidades surgem quando realmente tu faz acontecer. É verdade, né? É verdade. Então, provavelmente se tivesse ficado sentadinho em casa, nada disso teria acontecido, né? Então eu acredito que as pessoas conseguem sim, é só ter força de vontade, né, Johnny? Com certeza. Porque tu tá aqui como prova viva de que tu pode, tudo que tu quiser, né, fazer. Porque olha quantas profissões tu te especializou e tu atua, na verdade. Tu atua ainda paralelamente com essa que tu exerce. Olha, eu ainda faço muita coisa. Atualmente. Como eu digo assim, eu não sou aposentado, eu estou aposentado, né, pelo INSS, mas é uma situação... Mas eu não paro, né? Eu sou empresário, eu sou gestor de uma empresa, né, dou consultoria para uma empresa, sou professor, trabalho no Estado, no IP, passei recentemente num concurso de 124 lugares, eu fiquei em 4º lugar. Então eu atuo em 4, 5 coisas ao mesmo tempo, graças a Deus consigo dar conta. Minha mente, né? não cansa, Johnny, porque eu confesso que eu tô um pouco cansada, assim, só de tu falar isso tudo que tu fala. Mas eu gosto, eu não paro, de vez em quando eu durmo, né? Eu ia te dizer, em que momento tu dorme, tu toma banho, tu te alimenta, eu tu namoro, curte a tenho família. 2 filhas, né? Uma filha de 27 anos mora comigo, uma de 17 anos, hoje inclusive estava fazendo uma matrícula, que ela quer fazer enfermagem, estava fazendo uma matrícula para ela. Então, faz parte da vida. E elas puxaram, assim, como pai, ser extremamente estudiosos? Mais ou menos. Até porque é o seguinte, né? Como eu vim, assim, de uma infância muito pobre, né? Assim, passei bastante trabalho na vida e tal. A gente não quer isso para os nossos filhos. Acaba dando
muita coisa, né? E essa dar muita coisa, né, às vezes atrapalha um pouco. Sim. As pessoas vão ter que batalhar. Então, assim, as minhas filhas eu tento pelo menos ensinar que elas têm que batalhar. Eu não dou dinheiro assim do nada, ou seja, eu dou, mas com alguma responsabilidade. Tá, tu quer R$100, mas o que tu vai fazer para pagar esses teus R$100 aí? Com ou seja, certeza. com um trabalho, com alguma coisa. Então, eu tento passar na medida do possível, né? E tem mais alguém na tua família, assim, que tem essa veia pro empreendedorismo? Que tem essa garra, assim, eu como acho tu? que a minha irmã mais nova tem um pouco disso, assim, ela é bastante empreendedora, bastante busca oportunidades também, eu acho que isso. Então, por tu ter tido uma infância muito pobre, sem condições, na verdade, tu, por si só, determinou que tu ia fazer isso por ti mesmo, né? Para que tu tivesse sucesso. Eu não me, vamos dizer assim, eu não me contentava com a situação que eu estava. Eu disse, não, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, não posso passar o que os meus pais passaram, né? Então tentei sempre buscar, né? Essa formação, esse conhecimento, né? Então eu acho que eu tive uma trajetória legal, assim, de vida, né? Estou tendo ainda, não posso dizer que tive. Com certeza, porque agora, essa altura do campeonato, passar em um concurso também não é para qualquer um, né? É verdade. E meus planos, se Deus quiser, no ano que vem, 2022, vou estar morando em Santa Catarina, na ilha, né? Especificamente numa praia que eu gosto muito. Eu tenho negócios lá em Santa Catarina que estão expandindo, Tubarão, Santa Catarina, Florianópolis, São José, Palhoça, então eu vou ficar por ali. Uma praia legal, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Mas parar um pouco o ritmo? Reduzir o ritmo, mas não parar. Acho que parar não dá. Eu sou daquele tempo em que 40 anos a pessoa já estava de pijama aposentada em casa. Né? Não é minha praia, não é minha praia mesmo. Né? Ou seja, eu quero continuar trabalhando, mas eu quero jogar, eu gosto de jogar vôlei, né? Eu jogo 3 vezes por semana. Ele tem tempo. O engraçado é que ele tem tempo ainda de jogar vôlei, meus amores, 3 vezes na semana, então... Eu quero jogar meu vôlei, quero fazer canoagem, eu quero andar de bicicleta, né? Então eu quero fazer coisas, mas diminuir o ritmo, trabalhar 4, 5 horas por dia, mas continuar, porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito da gestão. Nossa, Johnny, sabe que eu tô assim impressionada com a tua força de vontade e vou me inspirar muito na tua pessoa, porque... Se eu de alguma forma posso ter ajudado, não só não, porque mas assim, ó, eu também trabalho, né, bastante, eu tenho atuações que eu exerço, assim, 2, 3, mas eu confesso que às 9 da noite eu tenho que estar na cama. Entendeu? Porque eu preciso descansar ainda, né? Eu preciso ver minha novelinha, tranquila, então... Eu costumo dormir meia-noite, acordo às 6h30, 7 horas da noite. Eu tenho umas limitações, mas é na cabecinha, assim, porque eu sei que eu tenho que me exercitar mais, né? Que a gente acaba ficando muito sedentário em função da rotina do dia a dia, que é estressante, né? Que é muito corrida, e às vezes tu chega em casa e tu só quer tua caminha, né? Verdade. Então tu acaba te baseando nisso e vai deixando pra depois, né? Mas a gente sabe que depois, às vezes, né? Pode nem chegar, pode então. Chegar. É verdade. Mores, a gente vai ter que chamar mais um comercial, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Voltamos, Mores! E Johnny Frank, sabe o que ele acabou de me contar, meus amores? Que além de tudo isso que ele já fez, ele ainda se aventurou como apresentador de TV. Como isso? Mas conte. Foi por acaso, né? Como eu te disse, eu trabalhei bastante no Sebrae e eu tinha um diferencial que era dar treinamento para as pessoas, né? Por exemplo, prestação de contas e tal. Isso fez com que eu me desenvolvesse pelo menos a questão da exposição, né? Essa exposição, eu gravava vídeos de prestação de contas, os contadores não faziam isso, né? Como é que prestava conta? Então, eu gravava vídeos, dava palestra, dava curso, né? Então, isso fez com que eu virasse professor. E um dia eu fui convidado por uma pessoa para fazer um programa na Pô TV, na época Pô TV. Eu acho que hoje é RDC, eu não lembro, ou Bar, acho que é o canal Bar, o canal 6 na NET. Eu tive o programa por 3 anos, né? Chamava Trabalho RS,
Depois nós mudamos para Toda a Vida a Mais, o nome do programa. Ali eu entrevistava, como tu, assim, entrevistava empresários, pessoas bem-sucedidas para falar de empreendedorismo, para falar de emprego, de renda. E isso me deu também uma dinâmica bastante grande. Entrevistei muitos presidentes da FCDL, diretor da FAPERGS, da FADERGS. Então, entrevistei muita gente legal e me deu uma experiência bastante interessante. Foram 3 anos assim de entrevistas. E aí depois eu convidei uma nutricionista, a Ana Laura Guimarães, que é a minha parceira, e ela dava dicas de nutrição, né, que foi bem bacana, eu interagia com ela. Ainda se pegar no YouTube, ainda tem alguns programas aí desse período, mas foi bem legal, foi uma experiência bastante interessante. Coisa boa, Johnny. Tu vê, a gente não imaginaria, né, que além de todas as funções que tu já exercia, que tu acabaria sendo apresentador. Mas tu fazia isso tudo intercalando uma função e outra. Com a função e outra, além do trabalho, né, logicamente, às vezes finais de semana, sábado gravando, aquela história toda. Então, mas eu gosto de interagir, eu gosto de passar experiência, eu acho que eu gosto de explorar as pessoas, né, no sentido de mostrar as experiências das pessoas, assim como tu faz no programa, né? Sim, E eu acho que isso tem um efeito multiplicador bastante interessante, né? Bem essa inspira proposta. As pessoas, né? Com certeza. É bem isso, eu já comentei em outros programas, né, que a nossa proposta aqui é trazer sempre pessoas que influenciem outras pessoas, né? Então, tu tá aqui representando força de vontade, muita força de vontade, porque tu viveu num cenário onde a tua infância não tinha grandes possibilidades de futuro, né? E hoje tu mostra que o teu futuro foi totalmente diferente daquilo que, né, tu via na tua infância. Então isso é muito bacana. Imagina, tu depois de todas as experiências que tu tens, tu ainda passar em um concurso público, isso é divino, né? Sim, e ainda o homem faz vôlei, entendeu? Ele joga vôlei, ele tem o tempo dele de dormir. É o que eu digo, Jéssica, para as minhas filhas, né? Tem um slogan não sei se ainda está passando na TV, de uma universidade, que eu digo para minhas filhas essa frase: você é o resultado das suas escolhas, né? Aquilo que tu escolher hoje é o que tu vai plantar, que tu vai colher lá na frente, né? Então acho que isso é uma coisa que eu tento passar pelo menos para a próxima geração. Com certeza. E hoje a tua atual, né, função, a tua principal função é o home care. Isso. Tá, então vamos explicar para os nossos telespectadores exatamente o que significa essa profissão. Justo. A home care, né? Eu acho que o termo talvez não seja bem conhecido, né? Home care seria uma enfermagem em casa, enfermeiro em casa, né? Não tem uma tradução literal. Mas é o trabalho a domicílio, né? Então, o que a gente faz? A gente pega alguém que tenha um paciente, que tenha um problema, né? Pode ser um Alzheimer, né? Como o caso, nós temos aí, inclusive, uma figura bastante ilustre, da TV, inclusive, não vou falar o nome aqui, até para não expor, que a gente cuida já há 10 anos, tem Alzheimer, não reconhece mais a família e tal. E eu deixo lá 4 enfermeiros 24 horas por dia cuidando, né? Trocando fralda, dando remédio, levando para dar banho, ou seja, não é só cuidado, não é só cuidador, é muito mais do que isso. É muito mais. Tem pessoas com encefalopatia, AVC, pessoas que estavam muito bem, tiveram AVC e ficaram sem movimento nas pernas, nos braços, precisam de tratamento, né? Precisam de qualidade de vida, e o hospital não vai dar isso. Por quê? Porque o hospital é no momento que você está, né? O hospital é a oficina para você consertar o carro lá e o carro vai ficar rodando, né? Mas ele não vai te dar a qualidade da casa, né? O amor que tu tem junto dos teus familiares, a tua pet, né? E outra, além disso, cuidados de saúde em casa, né? Não corre risco de infecção hospitalar, que é uma coisa fundamental. Certeza. E além de psicologicamente a pessoa está mais adequada do que no hospital. Imagina, o que muda na vida de uma família quando ela tem um paciente acamado num hospital? É visita, né? Muda toda a rotina da família. Então, quanto que é bom ter o paciente em casa, com cuidados de profissionais, fisioterapeuta, multidisciplinar, né? Médico, nutricionista, tudo isso a gente coloca, a gente monta toda uma equipe, inclusive às vezes até uma UTI, com soro, com sonda gástrica, com aparelho
de pressão, todos os cuidados, né? Então isso é uma home care, é o tratamento de saúde, é levar um hospital até a sua casa, né? Desde um tratamento mais simples, como troca de curativo, ou uma fisioterapia agora, por exemplo, da Covid, respiratória, as pessoas estão tendo sequelas respiratórias, precisam desenvolver, e a gente tem desde esse cuidado até uma UTI móvel em casa. Sim, era justamente isso que eu queria te perguntar. Como é que ficou, né, a tua área em tempos de pandemia? Acredito que deva ter crescido bastante a demanda, né, Johnny? Justamente isso. Nós tivemos um crescimento bastante grande, não só pela pandemia, mas por uma questão também de cuidados. As pessoas mais em casa também requerem mais cuidados, né? Começaram a se preocupar, aquela correria do dia a dia deu uma acalmada, parou um pouco, e as pessoas começaram a ir mais no hospital, e aí descobrir coisas, e a home care vem crescendo bastante, né? É uma coisa meia nova no Brasil, tem pouco mais de 20 anos, né? Bem Hoje nova. É bem nova e ainda pouco conhecida, mas inclusive eu queria chamar a atenção do telespectador, tá, que está nos ouvindo, que é uma coisa importante. Sabia que o teu plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento domiciliar? Só que muitas vezes ele não cobre. Tá? A Agência Nacional da Saúde acha abusiva a cláusula, o judiciário já está dando ganho de causa. Então, o pedido de home care domiciliar pode ser feito pelo plano de saúde. Se o plano de saúde negar, pode ser feito via judicial, né? E o judiciário tem dado muito ganho de causa para a família ter esse cuidado. Até porque o plano de saúde é mais barato do que manter o hospital. Uma diária de home care é quase 4 vezes mais barato que o tratamento hospitalar. Né? Então fica a dica aí. E não só para quem não tem plano de saúde, tá? Quem não tem plano de saúde, por exemplo, pode ser atendido pelo SUS, tá? Entrando contra... logicamente tem que ter um laudo médico, recomendando o tratamento em casa, domiciliar, né? Por exemplo, nós temos paciente autista, pacientes com, como eu falei, Alzheimer, com AVC, com a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, pessoas que não conseguem movimentar e que precisam de um tratamento, precisam de cuidado, que a família muitas vezes não vai conseguir fazer. Sim, com certeza não, porque não somos aptos, né, Exatamente. Johnny? Na verdade, são atividades muito complexas que exigem profissionais extremamente qualificados, né? Sim. Porque não tem como tu se titular um home care sem ter também todas essas atribuições, né? Justamente. Acredito eu, porque eu imaginei quando nós conversamos anteriormente sobre esse assunto que eu sou enfermeira, eu posso me titular home care, né? Mas eu preciso, na verdade, ter todo um aparato, né, para abranger isso, porque, pelo que eu entendi, é muito mais complexo do que eu imaginava. É bem mais complexo. Por exemplo, uma home care, né, não pode ser cuidador, tem que ser enfermeiros e técnicos de enfermagem registrados no Corém. Né? Uma home care, ela é observada, ela tem que ter registro no Corém, ela tem que ter registro na Anvisa, ela tem que ter registro na Agência Nacional da Saúde, ela tem toda uma regulamentação que não pode ser cuidador. Entendi. Tá? Então, não sei se eu posso falar o nome da empresa aqui. Que tu atua hoje, claro. Equilíbrio Home Care. Né? É uma empresa, então, você pode buscar informações se quiserem, 3574-4180, a gente pode dar algumas informações mais específicas. Mas, assim, eu acho que o que é importante dizer é que você tem direito, né, a tratamento domiciliar, aquele paciente que precisa, que a família precisa realmente de enfermagem dentro de casa, fisioterapeuta, pode conseguir via judicial. E a gente pode dar a dica para vocês aí no futuro, né, entrando em contato conosco. Perfeito. Então, com essa informação super importante, nós finalizamos esse bloco, mas a gente já volta. Voltamos, meus amores, com o nosso último bloco. O tempo passa muito rápido, né, Johnny? Nosso assunto foi indo, a gente ainda nem falou tudo que nós queríamos, né, Johnny? Bom, começamos então esse nosso último bloco falando ainda sobre esses pacientes que estão acamados e que não têm essa assistência do plano de saúde ou do SUS, né, Johnny? Eu queria abordar um pouquinho mais esse assunto, porque eu acredito que tem alguém nos assistindo que ainda continuou com alguma dúvida. Perfeito. Tá? Então explica melhor, então, para os nossos telespectadores, como é que eles podem fazer bem direitinho, né, para tomar a devida providência. Para ter acesso Isso. à área da saúde. Então, existem
pacientes com comorbidades, né, de alta, média e baixa complexidade, né, dependendo. Que não é o caso de hospital, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, que fica com sequelas, ela fica muitas vezes pro resto da vida. Sim. Não é no hospital que ela vai ser tratada, né? Não é numa rede de saúde, por exemplo, como o SUS, que ela vai conseguir, porque ela ela tem uma necessidade que é permanente, né? Então, essa pessoa precisa de cuidados de saúde em casa, né? E você tem o direito. Se o SUS não consegue atender a domicílio, né? Então você pode pedir em juízo isso, desde que o médico da família, o médico que cuida do paciente, né, seu médico, elabore um laudo em que ele recomende o atendimento domiciliar. Esse paciente precisa de atendimento de enfermagem 24 horas, né, por causa disso, daquilo. Ele precisa de aplicação de remédios, ele precisa sonda gástrica, ele precisa de todo o aparato, ele precisa de fisioterapia 3 vezes por semana, ele precisa de fonoaudiologia, porque ele não consegue se comunicar, né? Ele vai recomendar, né? Você vai pegar esse laudo médico e vai pedir para um advogado da sua confiança, né, para entrar em juízo contra o Estado. Porque o Estado, isso está na Constituição Federal, ele é obrigado a prover a saúde para o cidadão. Então é um direito do cidadão e um dever do Estado, a saúde. Então, normalmente é pedido. Uma ação judicial, hoje os juízes estão dando ganho de causa em eliminar, se realmente for constatada a necessidade, de 3 a 6 meses, no máximo, tá? Estão concedendo uma limitar. O que acontece que o Estado, o juizado tem feito? Ele bloqueia o recurso do Estado, né, e passa os recursos até por 6 meses, muitas vezes, o atendimento, até que a ação seja julgada, né, final, mas por liminar sendo renovada a cada 6 meses. Então ele bloqueia o recurso do Estado e passa para uma empresa, por exemplo, de home care, para essa empresa prestar o serviço. Então é isso que funciona. Eu vou dar um exemplo, desculpa, 2 filmes que eu gosto muito de filme, né? Assisto quando posso os filmes. Então nós temos uma plataforma aí de streaming, aí, Netflix, Prime, Globoplay, etc. 2 filmes que eu recomendo, né, de pessoas especiais que eu acho que demonstram um pouco isso. Um é com o Omar Sy, que eu acho que é um excelente ator, né? Ele é francês, né? É o que aparece sempre ao seu lado? Ele é exatamente, africano, francês. Os Intocáveis. Né? Intocáveis. Maravilhoso. É maravilhoso. É de morrer chorando. Ele é uma pessoa que, nesse caso, é um cuidador, né? Mas que ele é pobre, ele inclusive foi preso, é um ex-presidiário, e ele cuida ali porque ele precisa trabalhar para poder demonstrar, né? E ele trabalha para uma pessoa que é muito rica, que teve um AVC, que não se movimenta, só movimenta a cabeça, né? E é muito interessante. E ele nutre uma amizade muito interessante. Muito interessante. Né? E, inclusive, depois ele sente falta quando troca, né? E não consegue se adaptar. É baseado em fatos reais esse filme, baseado em fatos reais. É bem interessante. Então, assim, além de ser uma obra-prima em termos de atuação dos 2 atores ali, ele mostra muito o que é o tratamento domiciliar, né? Todos os cuidados que tem. Ali, no caso, ele tem uma enfermeira, tem uma fisioterapeuta e tem ele como cuidador, que dá banho nele. E além de ser engraçado, é um filme muito bom. A melhor parte pra mim do filme é quando ele joga café na perna dele. Porque ele não acredita de fato que ele não começa a fincar pra ver se vai sentir dor, né? Muito Esse legal. filme é muito bom, vale muito a pena. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E outra, ele impulsiona, ele muda a vida daquele cara, né? Sim, com certeza. Porque com as coisas simples que ele faz vendo lá, eles estão se divertindo com uma ópera, né? Com uma música. Daqui a pouco ele bota Hand the Fire, né? Ou seja, para tocar e começa a dançar. Até os funcionários saem dançando, começa a dançando. Muito legal. Então, ele mostra uma realidade que ele não conhecia, se divertindo, com todo o dinheiro que ele tem. Sim. Né? Esse é um filme. E o outro é um filme com Anthony Hopkins. Deixa eu só te cortar ainda, porque eu me lembrei de uma cena que é do início do filme, que ele faz que tá convulsionando, porque eles saem, porque ele tem vários carros, né? E aí eles saem, sei lá, 200 por hora e vem a polícia atrás, ele faz que tá convulsionando, assim, a polícia fica apavorada, eles vão escoltados, inclusive, pro hospital, né? Muito bacana. Muito legal. Olha, vale muito a pena mesmo assistir. E outro filme também que trata a doença do Alzheimer, que é uma coisa que acomete algumas pessoas, com Anthony Hopkins. É Meu Pai, o nome do filme. É um filme recente, agora lançado em abril. Eu não vi ainda. Maravilhoso também, maravilhoso. Ele mora na Inglaterra, num apartamento sozinho, e tem muitos idosos que moram sozinhos, são viúvos,
viúvos, no caso dele é viúvo, e a filha cuida dele, né? Mas ela tem que se mudar, ela vai para a França e ele fica sozinho. Daí como deixar um pai com Alzheimer que está perdendo? Né? Não tem como, né? Então aí fica a história toda. E ele não lembra, inclusive, quem é o marido dela, ele não lembra que aquele apartamento não é dele, ele começa a esquecer das coisas. E isso pode acontecer, né? Com qualquer um de nós. Espero que não aconteça, mas pode acontecer. E aí precisa realmente de cuidados, né? Por exemplo, a filha não pode cuidar mais dele, vai precisar colocar uma cuidadora, né? E aí ele tem que se adaptar, né? Então, justamente mostra isso, né? O que é um trabalho de home care. Que é justamente isso. Não é só a questão técnica, mas também o conforto, a amizade, né? A humanização. Empatia, né? Empatia, levar ele para passear, tocar uma música, né? Ou seja, brincar, coisas que às vezes, né, a pessoa não tem acesso no hospital. Sim, muitas vezes. Certeza. Eu me lembro tinha um grupo que eu inclusive assisti uma palestra, né? Eu não lembro o nome do filme, um outro filme bem interessante com um ator que já faleceu. Mas é o Doutores da Alegria, tá? É um grupo que ia até o hospital para dar alegria para pacientes com câncer terminal, sabe? As crianças se divertiam, era palhaço, né? E daí aí um médico um dia chegou para ele e disse assim, vem cá, isso aqui é um hospital, não é um lugar de palhaço. E aí ele disse o seguinte, isso aqui é um lugar, não é um lugar de criança, hospital. Eu achei muito comovente isso e eu acho que é uma coisa que leva, aí é além da questão da hospitalização, é a questão da humanidade, né? Ou seja, vestir o sapato do outro, tentar entender que a pessoa está acamada, está doente e ela não pode deixar de viver, né? Ela tem alegria, é levar música, né? Ou seja, o home care é muito mais do que só a questão técnica, mas também a questão da humanização, né? Deixar esse paciente num conforto celular com todos os aparatos técnicos necessários. E é um mercado, Johnny, que está crescendo, que está em evidência no mercado? Sim, muitas empresas estão... Grande parte das empresas de home care são micro, pequenos, até médias empresas. Existem grandes grupos hoje. O grupo que, inclusive, está crescendo é o grupo Notre Dame, que está comprando hospitais e tal. Aqui em Porto Alegre, inclusive, comprou um plano de saúde com várias vidas aí. Tem crescido bastante. A área da saúde tem crescido bastante, né? Principalmente agora em função da pandemia, mas é uma área que eu, inclusive, não conhecia, né? Eu entrei há pouco tempo, há pouco mais de 3 anos, porque eu acho que é uma área em evidência, além de outras áreas, mas assim, principalmente a questão da beleza, a questão da TI, da informática sempre foi desenvolvida, mas a saúde realmente as pessoas precisam. Né? É utilidade pública, né? Então é uma coisa e que eu não conhecia e que realmente entrei, gostei. Hoje eu sou administrativo, sou contador, não é minha formação, mas eu converso com enfermeiro, converso com médico, já conheço bastante doença. A questão do autismo, a questão, né, inclusive, vou dar um outro exemplo, o autismo tem vários graus de avanço, né? Então, grau 2 ou 3, existe uma técnica chamada ABA, que desenvolve o comportamento do autista, porque o autista pode viver normalmente, mas ele tem comportamentos que fogem ao controle. É uma psicóloga que faz essa técnica autista para ele se comportar melhor, a como comer, a como tratar as pessoas, a não bater, né? Então, é bem interessante. Então, quem tem filho com síndrome de Down, como autismo, também pode ter esse tratamento através do SUS, né? Ou de um plano de saúde. E se o plano de saúde, vamos dizer, você pediu para o plano negou, você pode entrar em juízo também contra o plano e ele vai ser obrigado a pagar. Né? Johnny, eu tô sem palavras para descrever tudo que eu aprendi aqui hoje, porque além de me motivar a me exercitar mais, a ler mais, a estudar mais, também me trouxe muitas informações, né? De uma área que eu, te confesso, sou leiga, né? Mas hoje eu aprendi muita coisa a respeito. Te agradeço muito por ter aceito o nosso convite de vir até aqui no Influências, contar a tua história, das tuas experiências. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, então, para os nossos telespectadores. Jéssica, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação no programa, a oportunidade de estar aqui, né? Estar falando um pouquinho de mim, mas principalmente para falar em nome da empresa, né? Eu acho que a Equilíbrio Home Care é uma empresa hoje que atua há quase 20 anos no mercado, né? Tem muita experiência e eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Fica o telefone na tela, quem quiser nos procurar aí depois, né? Sim. E eu só posso agradecer
a ti e a tua equipe e a acolhida que eu tive aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Maurício, eu quero agradecer a KF Modas, que me presenteou com esse body lindo que eu tô usando hoje, compondo o meu look. E vamos deixar o arroba deles aqui também para vocês conferirem todas as novidades. E agora, meus amores, temos quem? Paulo Almeida, nosso consultor de imagem. Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Almeida, sou consultor de imagem aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje eu vim falar para vocês sobre atitude de homens, para que eles venham realmente mudar a sua postura em relação ao mercado, ao que o mercado está pedindo. Bom, vamos lá. O que falta para um homem mudar? Existem preconceitos por parte de homens para as mudanças quando se apresentam numa sociedade, num clube, em um trabalho e até num esporte. E o que falta para eles? Atitude. E é por através dela que nós podemos mudar todo o perfil e fomentar dentro de um mercado que é fraco dentro do Rio Grande do Sul. Quando eu falo fraco, significa o seguinte, falo em ousadia. O homem precisa ser um pouco mais ousado para as mudanças que estão acontecendo no mercado, principalmente no estilo slim. O estilo slim, lógico, por ser uma roupa um pouco mais ajustada, ela trabalha muito bem a performance do perfil da pessoa. E isso deixa ele mais elegante. Isso não significa que a pessoa é um pouco mais obesa, ela não vai poder usar o slim. Dentro das proporções, com certeza ela vai poder utilizar. Toda mudança, ela requer uma certa atenção e também uma resistência sobre cada mudança. E é por através dela nós podemos mudar o que é? Mudar uma perspectiva de vida. O estilo que tu pode impor dentro de um mercado que tu queres entrar depende de uma palavra apenas, que é atitude. Vem comigo. Nós vamos voltar a conversar um pouco mais sobre isso. O conceito do vestuário, ele pode mudar toda a tua perspectiva. Bom, a dica do Paulo foi maravilhosa. Mas agora, meus amores, temos uma mega novidade, que é a Eliane. Ela já esteve no nosso programa como convidada, nos contou a sua história e agora ela tem um quadro aqui no nosso programa. Então, toda semana vamos finalizar o programa com uma mensagem linda da Eliane para vocês. Então, um beijo, meus amores, e até semana que vem. Olá, vamos falar de transformação? Você certamente já colocou uma porção de milhos de pipoca na panela para estourar. O fogo é o mesmo, a panela é a mesma e o óleo é o mesmo. Porém, existem alguns grãos que se permitem passar por aquele processo e estouram antes dos outros, se transformando numa pipoca linda, branca, macia e muitas vezes nos lembrando até uma flor. Porém, existem aqueles grãos que estão passando pelo mesmo processo, mas eles permanecem a serem grãos e muitos deles se tornam mais duros ainda, não sendo mais aproveitados. Muitas vezes é o que acontece na vida da gente, situações que vêm como fogo, para que haja uma transformação, mas depende de cada um de nós deixar com que esse fogo venha nos transformar. Muitas vezes o fogo ele vem de fora, como uma notícia inesperada, algo de ruim. Ou muitas vezes esse fogo já está dentro de nós, estamos administrando emoções por muito tempo que precisam de uma transformação para que a gente revele que nós não somos um grão duro. E sim, que dentro de nós existe uma essência, existe algo de bonito e nutritivo para a vida do outro. Lembre-se que o teu 1% pode ser o 100% na vida de alguém. Não subestime a sua história. Permita-se passar pelo processo de transformação. Amém?